Salve galera, tudo bem? Bora trocar uma ideia? Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Eufrásio. Eu sou professor de Física, Matemática e mentor de estudos há mais de 6 anos. Nesse canal eu falo sobre aprendizagem e te ensino Física e Matemática de um jeito mais simples. No vídeo de hoje eu quis trazer algumas reflexões que eu tenho durante todo esse meu período trabalhando com alunos para vestibular, de erros que são cometidos por muitos alunos e que dia a dia eu percebo que mais alunos cometem esses erros e por conta disso demoram muito a evoluir e acabam patinando nesse objetivo de estudar para o vestibular. Então, se você está pensando em montar um planejamento e estudar para o vestibular, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo, porque com certeza isso vai te ajudar. Eu vou falar sobre 4 erros principais que eu vejo muitos vestibulandos cometendo e que acabam fazendo com que eles fiquem estagnados e mais longe dos objetivos. E eu considero que o último é o que mais dói, mas é o que é mais importante para que você consiga evoluir de verdade. Então, bora lá! O primeiro erro que eu vejo os alunos cometendo, e é um erro que geralmente é cometido no começo do ano, é fazer um planejamento irreal. Então, começa o ano, né? Seja você um aluno que está começando a estudar ou que você já tenha estudado em outros anos e vai começar um novo ano de estudos, é muito comum que você comece o ano querendo fazer aquele planejamento mirabolante, do tipo, pô, eu vou estudar sei lá quantas horas por dia, eu já vou montar minha agenda certinho, eu já vou ver o que eu vou estudar em cada semana. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter metas e planejar coisas que de fato vão fazer você evoluir. Só que quando a gente fala de vestibular e para outras coisas também, você tem que ser realista, tá? Então assim, quando você for fazer o seu planejamento de estudos pro vestibular, considera que o seu ano não vai ser perfeito. E quando eu digo que não vai ser perfeito, eu não estou dizendo que assim, pô, Eufrásio, você está falando que eu não consigo cumprir com as coisas que eu me planejo para fazer? Não é só isso, porque assim, o seu planejamento de estudos não depende só de você, depende também de fatores externos. Então, quando eu digo fazer um planejamento irreal, é simplesmente colocar uma lista de coisas mirabolantes, né? Então, preencher toda a sua grade, querer planejar milimetricamente cada instante do seu dia, o que você vai fazer, sendo que você sabe que vão ter imprevistos, vão ter coisas que vão te tirar daquele planejamento perfeito que você idealizou. E quando você entender que o planejamento pode sim ter imprevistos, pode ter mudanças de rota, você fica muito mais tranquilo e você consegue evoluir muito mais. Então, qual que é uma dica? Se você for fazer uma agenda de estudos, um planejamento, tenta não programar certinho todas as atividades que você vai fazer. Então, por exemplo, segundas 2 horas eu vou estudar tal assunto de matemática. Você pode fazer um planejamento que permita que você faça ajustes. Então, por exemplo, pode acontecer que num determinado dia, sei lá, se o cachorro fique doente, você tenha que levar ele no veterinário e por isso a matéria que você ia estudar aquele dia você vai ter que realocar para outro dia. Pode ser que aconteça, isso tem que estar planejado. Então assim, é muito ruim você ter um planejamento que tenha que ter tudo encaixadinho, que você tenha que cumprir todas as tarefas para que tudo funcione bem, tá? Então se você não tiver abertura para os imprevistos, para as coisas que você sabe que, né, que eu não vou dizer nem que são imprevistos, né, porque a gente sabe que essas coisas acontecem, então isso já está previsto. Então é necessário que você pense no seu planejamento com todos os fatores que podem te tirar daquela rota perfeitinha. Show de bola? Bom, esse primeiro erro que eu falei, talvez você já tenha escutado de outras pessoas, talvez na internet, ou de um professor, ou enfim. Talvez não seja tanta novidade. Esse segundo eu já acredito que seja uma coisa que vai contra o que eu vejo muita gente falando por aí, tá? Mas olha só, você não pode estudar pensando no tempo que você precisa se manter estudando. E isso parece contraditório, né? Porque assim, o que mais a gente vê por aí é o aprovado que falou que estudava 12 horas por dia para passar em medicina. O fulano que ficava 14 horas no cursinho. Ou alguém que diga, bom, você não precisa estudar tudo isso, mas você precisa fazer no mínimo 8 horas por dia. Tudo isso que fala sobre o tempo que você precisa ficar estudando, não necessariamente vai determinar se você vai passar ou não. Porque o que acontece? O que eu mais vejo é aluno achando que o tempo que ele permanece dentro do cursinho ou permanece em frente ao livro determina o quanto ele vai evoluir. Ao passo que o mais importante é o que ele está fazendo naquele tempo, tá? Então eu não estou querendo dizer que assim, Eufrásio, então você é daqueles que fala que assim, se você tiver 1 hora de estudo de qualidade, você já consegue passar e ficar estudando 8 horas por dia é balela. Não é isso que eu estou falando. Porque, olha só, a reflexão que eu tenho aqui é que assim, muitos alunos que passam em medicina na USP, por exemplo, ou que passam em vestibulares super difíceis, como vestibulares militares, relatam que estudavam 8, 10, 12 horas por dia. Só que qual que é o interessante? Quando você vai conversar com esse tipo de pessoa, você vê que esse tempo não era necessariamente
o requisito do estudo dele, do tipo assim, ele não chegava, vou estudar, começo a cronometrar, quando bateu 12 horas eu paro de estudar. Não é isso. Então, em toda essa minha experiência, eu já conversei com muitas pessoas que passaram em cursos difíceis, medicina na USP, em cursos militares, e o que muitos falam é, bom, eu tinha noção de que eu tinha que aprender tal conteúdo, de que eu tinha que fazer essa tarefa. E aí eu sentava e eu só parava quando eu terminava aquilo, depois que eu tinha entendido de fato aquele conteúdo, ou que eu tinha terminado aquela tarefa. E aí quando eu fui ver, eu já tinha ficado 12 horas estudando, 10 horas estudando. Então o que eu estou te dizendo é, o tempo que você fica estudando não é um requisito que você tem que ficar pensando antes de começar a estudar, mas pode ser uma consequência do que você precisa fazer para passar. Tem alunos que têm muito mais facilidade, que têm uma base muito forte e não precisa de todo esse tempo para assimilar todo o conteúdo e para fazer o que precisa ser feito para passar. Só que tem outros alunos que vieram de uma base diferente, que realmente precisam ficar horas e horas estudando para que consigam assimilar um conteúdo. Só que o ponto é, não é o tempo que vai determinar isso. O tempo não é uma coisa que você analisa antes de estudar. É uma coisa que você acaba percebendo depois de estudar, beleza? Então, quando você está focado em fazer o que precisa ser feito ali no estudo, o tempo é só uma consequência, beleza? Então é muito importante você tomar cuidado com isso, porque o que eu mais vejo é esses discursos de dizer o quantas questões você precisa fazer no dia, quantas horas você precisa ficar estudando, quando na verdade o que você precisa fazer é ter um plano claro do que precisa ser feito e o tempo que você vai levar para isso, quantas questões você vai precisar fazer para atingir esses objetivos, vai ser simplesmente uma consequência. Então é importante que você tenha isso muito claro. Fechou? O terceiro erro é um erro que eu arrisco dizer que a maioria dos alunos que estudam no modelo tradicional acabam cometendo e que é um erro que gera no aluno um sentimento de injustiça muitas vezes. E esse terceiro erro é pensar que passar no vestibular é igual passar na escola. Uma coisa que eu costumo dizer para os alunos é, o vestibular não está nem aí para quantas aulas você assistiu. O vestibular não está nem aí para quantos exercícios você fez, para quantas horas você ficou estudando, se você estava ou não na aula, tá? Se você estava ou não no cursinho. O vestibular não quer saber disso, tudo bem? Então é importante você perceber que você pode ir em todas as aulas. Você pode fazer todas as listas de exercício. Você pode seguir todo o cronogramazinho que o seu colégio, o seu cursinho, ou enfim, qualquer curso que você faça preparatório para vestibular, você pode fazer tudo o que mandarem você fazer. Só que nada disso é uma garantia de que você vai passar no vestibular, tá? E eu falo que isso traz um sentimento de injustiça, porque você fala, poxa vida, eu tô aqui, né, 12 horas por dia estudando, isso todas as aulas e tudo mais, e ainda assim eu não passei no vestibular. Aí você começa a achar culpado, falar assim, pô, então o vestibular é desumano e tudo mais, é um método traiçoeiro de seleção para a universidade. Tudo isso pode ser verdade. Mas qual é a realidade? Se você quer ter acesso à universidade pública, por exemplo, ou uma universidade privada, que seja, que tenha o vestibular como processo, você tem que jogar o jogo. Você tem que entender como que funciona aquilo e entender o que você precisa fazer para conseguir acessar e garantir sua vaga, tudo bem? Então é importante perceber que assim, ó, quando você estava na escola, se você era um aluno participativo, ia em todas as aulas, fazia todas as listas, você conseguiu uma nota boa, você passava de ano, tudo bem? Mesmo que você fosse um aluno que tivesse dificuldade, quando você é um aluno participativo e tudo mais, né, o professor vê isso, é muito difícil que você reprove, tá? Mesmo que você tenha dificuldade, mas você consegue ali passar. O vestibular, de fato, não é assim. É importante que você perceba que passar no vestibular é uma tarefa muito específica. Você tem que ter um bom desempenho naquele dia específico. Se você chegar, estudar o ano inteiro bonitinho, no dia da prova você ter uma diarreia, você não vai ter outra chance, entendeu? Você tá passando mal naquele dia, você foi mal na prova, por mais que você soubesse todo o conteúdo, percebe? Então é importante você saber que estudar para o vestibular é tipo treinar para um jogo, entendeu? Então assim, isso significa que você não precisa assistir às aulas, você não precisa fazer todas as listas, não é isso que eu estou falando. Por quê? Pode ser que para conseguir ir bem no vestibular, você precise ter um treino forte, que você precise assistir muitas aulas, precise fazer muitos exercícios e tudo mais. O que eu estou dizendo é que fazer tudo isso não é garantia de que você vai passar, tudo bem? E ter essa noção tira um pouco dessa ideia, esse conforto que acaba tendo do tipo, nossa, eu estou estudando muito bem, então, ufa, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Cuidado, não necessariamente vai dar tudo certo, tá? Então assim, se você tá assistindo às aulas e tudo mais, mas você tá sentindo que, pô,
caraca, por mais que eu esteja conseguindo fazer isso, eu sinto que eu ainda não aprendi direito essa matéria. Você não pode se acomodar nisso, tá? Você tem que sair dessa zona de conforto. Você tem que saber que passar no vestibular é uma responsabilidade sua. Não é responsabilidade da escola, do cursinho, do seu professor, tá? É uma responsabilidade exclusivamente sua. E se você tiver dificuldade, você vai ter que achar meios para resolver esses problemas, tá? E resolver o problema não é seguir uma lista de tarefas, tá? É fazer uma autorreflexão, olhar para a forma que você está estudando e tentar achar estratégias próprias para que você consiga evoluir. Beleza? Eu sei que isso pode ser um pouco traiçoeiro, pode ser um pouco desanimador, mas é a realidade, tá? E eu gosto de falar com os alunos que assim, tem muito discurso bonito, né? Que vai te falar assim, ó, se você seguir o meu método, você vai ser aprovado com 100% de chance. Isso aí é mentira, tá? Mas, claro, existem práticas que, se você fizer, aumentam muito suas chances de passar no vestibular. Então, claro, um aluno que está ali todo dia, estudando bem, tirando dúvida, tendo um estudo ativo, né, conversando direto com os professores e tal. Claro, tem práticas que são comuns a pessoas que passam, mas é importante você não se acomodar em que fazer essas práticas vai te garantir a aprovação, belezinha? O quarto erro, que eu acho que é o mais doloroso, mas é o que é mais importante para os alunos, é ignorar a realidade e não saber onde está pisando. E esse erro é um erro que eu vejo muitos alunos cometendo, e que é uma coisa que, às vezes, os professores, as escolas, os cursos, veem isso acontecendo e acabam, sabe, tipo, ignorando, né? Então, eu acho que falta, muitas vezes, alguém chegar e falar pro aluno sobre esse erro e o quanto isso está atrasando ele, tá? Porque o que acontece? Quando eu digo ignorar a realidade, muitas vezes confundir, né, a vontade de conquistar a vaga numa universidade com a vontade de passar pelo processo que é necessário para conquistar essa vaga, tá? Então eu vou dar um exemplo. Você pode ser um aluno que está prestando para medicina pública. Sei lá, quero prestar medicina na USP. A gente sabe que passar em medicina na USP, tá, é um processo que é difícil. Não tem como dizer que não é. É muito concorrido. Você precisa estudar em um nível altíssimo para que você conquiste esse objetivo, tá? Então, assim, para passar na FUVEST, lá em Medicina na USP, você precisa ter mais de 80 acertos, de 90, certo? Na primeira fase. Você precisa, ainda assim, ir muito bem na segunda fase para que você conquiste isso. Então, a gente não pode negar que esse é um processo muito difícil. Só que o que acontece? Muita gente fala assim, pô, não importa o quão difícil seja, é possível que você conquiste. E é verdade, tá? Eu acho que é possível para todo mundo. Só que dizer que é possível é diferente de dizer que assim, se você quer muito passar em medicina na USP, se você tem muita vontade, você se imagina sendo médico, isso não é requisito nenhum para dizer que é possível você passar, tudo bem? Porque o que acontece? Você pode querer muito, ser assim, o sonho da sua vida, você, sabe, desejar isso com, sabe, todas as suas forças, tá? Se você não desejar da mesma forma o processo que é necessário para atingir esse objetivo, você nunca vai conseguir atingir. Então, por exemplo, eu já vi muitos casos de alunos tipo assim, pô, Eufrásio, o meu maior sonho é em passar em medicina na USP. É de fato o que eu mais quero, o que eu mais amo, eu já me imagino lá estudando, exercendo a profissão e tal. É o que realmente eu mais amo. Eu vou alcançar esse objetivo. Só que no dia a dia, o aluno vem com certas posturas, por exemplo, pô, Eufrásio, é que eu não gosto muito de exatas mesmo, eu sou mais de humanas e tudo mais. O que acontece? Se a gente for pensar no raciocínio lógico, quando você fala que você quer muito, que você ama esse objetivo, né, que o que você mais quer na sua vida é passar em medicina na USP. E para que você consiga atingir esse objetivo, você precisa ser muito bom em todas as matérias praticamente, você precisa ter um bom conhecimento de tudo, você precisa ser bom em exatas, você precisa ter um bom domínio. Você dizer que não gosta de exatas porque é de humanas é contraditório, percebe? Porque assim, se você ama muito mesmo o objetivo, você tem que amar o processo na mesma medida, tudo bem? E eu falo isso que assim, pô, frase, eu sei, mas é que eu quero muito fazer aquilo, mas o processo é chato. Tudo bem, o processo é chato, mas qual é a realidade? E é esse que é o tópico que eu tô falando. Você não pode ser um aluno que é o mesmo objetivo difícil e no meio do processo você fique nessa do tipo, nossa, isso aqui é difícil, eu acho que eu vou estudar outra matéria e tudo mais. Você não pode ter essa postura, entende? Então você tem opção, tá? Então assim, a opção é, se eu quero um objetivo difícil,
Eu tenho que aceitar a realidade. E aceitar a realidade é saber qual é o processo e que você vai ter que amar o processo do mesmo jeito. E amar o processo é muitas vezes fazer coisas que você inicialmente não gosta, mas que você vai ter que aprender a gostar. E isso é uma coisa que eu digo. Quando você vai aprender algo, tá? Quando você quer de verdade, você tem que ter interesse por aquilo que você está querendo aprender, tá? Por exemplo, né? Eu toco violão, guitarra, e tem muitas pessoas que falam: nossa, meu sonho é conseguir tocar violão, tocar guitarra. Mas toda vez eu começo e tal, aí eu paro e eu não consigo. Ah, eu acho que não é pra mim. Aí uma resposta que é dura, né? Que é dolorosa muitas vezes, é assim: se você quer muito mesmo aprender a tocar um instrumento, você tenta e não consegue, é porque você, na verdade, não quer tanto assim. Tudo bem? Nossa, seu Frase, mas isso aí é muito rude, né? Você vai falar isso que... Ah, então tá dizendo que a pessoa não aprende porque não quer? É mais ou menos isso, na realidade. Porque o que acontece? Se você quer mesmo, você tem que querer na mesma proporção o processo de aprender, tudo bem? O problema é que muitas vezes as pessoas querem muito um objetivo, mas elas não querem mas elas não querem na mesma quantidade passar pelo processo que é necessário para chegar naquele objetivo, percebe? Tá? E tá tudo certo, tá? Então, às vezes você não precisa aprender a tocar um instrumento, tá? Você pode achar bonito, você pode falar: putz, eu gostaria muito de aprender aquilo, mas se você não gosta tanto do processo para chegar naquele objetivo, você tá tudo certo, entendeu? É só não fazer aquele objetivo, percebe? Então, assim, eu sei que esse papo não é um papo nem um pouco acolhedor, né, em certa medida, mas é um papo realista, tá? Então é assim: o que é saber onde está pisando? É ter noção do objetivo que você quer, saber da dificuldade, saber do processo que é necessário para chegar lá, e amar o processo na mesma medida que você ama o objetivo. Ponto. É isso. Se você não estiver disposto a amar o processo ou achar que não é para você, e quando eu digo achar que não é para você, não é necessariamente uma coisa ruim. É simplesmente você chegar à conclusão de que a dificuldade daquele processo está acima do que você pode fornecer, né? Do que você consegue superar num tempo que você quer, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um determinado objetivo, né? Eu olhar o processo e ver que no tempo que eu considero limite, vamos dizer assim, eu não sou capaz de superar aquele processo. Pode ser que isso aconteça, tá? E a partir desse momento você vai definir que você vai desistir daquele objetivo ou, né, você tentar mudar alguma coisa. Por exemplo, pô, eu vou me doar mais para esse processo, para que eu consiga atingir o objetivo num tempo determinado, ou eu vou estender o tempo que eu preciso, mas eu vou chegar naquele objetivo. Então, assim, sempre são duas opções: ou você altera o seu objetivo, ou você altera a forma que você vai lidar com o processo. Tudo bem? É basicamente isso, tá? Então, quando você tem essa noção clara, você se frustra menos, né? Você tem uma ideia mais clara do que você quer, do que você aguenta, do que você não aguenta, tá? E eu já troquei essa ideia com muitos amigos próximos, né, que pensam parecido nessa ideia do tipo: pô, é muito legal quando você tem consciência plena da realidade, do tipo assim: pô, eu quero passar por esse processo, eu vou passar e eu sei onde eu tô pisando, eu sei o que eu tô fazendo para chegar lá. Ou muitas vezes você, pô, eu almejo uma coisa, mas você percebe que você não está disposto a lidar com o processo para atingir aquilo, tá? E aí tá tudo certo, porque aí você fica mais tranquilo, tá? Então, eu acho que o ponto principal, né, eu acho que, assim, esse último erro, ele resume muito bem essa ideia que a gente está falando agora, né? Então, assim, é você ter muito claro, né, o que é a realidade, onde você está pisando, para que você não faça um planejamento irreal, para que você não cometa todos esses erros que a gente comentou nesse vídeo, né? Então, assim, eu acho que essa ideia que eu tô falando aqui pra vocês, ela, como eu já disse, ela não é um papo nada acolhedor, tá? Mas eu acredito que seja um papo importante e que é muitas vezes ignorado, tá? Então eu vejo, e me dói muito isso, ver os alunos estudando todo dia ali, sabe, empenhados, mas cometendo esses erros de não enxergar muitas vezes a realidade e ficar se frustrando muitas vezes por não saber onde está pisando mesmo, tá? Então eu acho que assim, não é por culpa dos colégios, cursinhos, mas assim, quando você está na rotina de estudo, você está indo no colégio, você está indo no cursinho, você está assistindo o seu curso, geralmente isso não é falado, né? Porque assim, qual que é o papo que acaba sendo feito
para meio que amenizar, porque eu sei que esse processo de estudar para o vestibular é uma coisa que gera ansiedade, gera muitas questões emocionais, mas qual que é o ponto? Quando a gente tapa, né, o sol com a peneira, a gente não resolve o problema, né? Então eu acho que assim, quando você vai para o cursinho, para a escola, eles vão continuar te dando aula, te dando exercício, falando que se você estudar muito você vai passar e tudo mais, e beleza, tudo isso é necessário, mas se você não tiver noção de onde você está pisando e ficar se enganando, você vai se frustrar. E eu estou falando isso dessa forma porque, na minha experiência, eu vi acontecer isso muito, né? E é muito triste quando você vê o aluno ali se frustrando e você está numa posição de enxergar todo o processo de frustração que vai ser certo, entendeu? Então, assim, quando um aluno já vem com você, por exemplo, já aconteceu o caso de aluno que fala assim, pô, Eufrásio, esse ano eu me atrapalhei, eu fiquei 6 meses sem estudar, e agora, né, na metade do ano, eu decidi que eu vou estudar, vou dar um gás. E assim, eu tô prestando para medicina pública e eu vou estudar esses 6 meses e vou passar nesses 6 meses. Na verdade, 6 meses não, né? Nesses 4 meses, eu vou estudar o máximo para passar ainda esse ano. Pô, o que muita gente faz nesse caso é falar, pô, vai fundo, né? Sabe, estuda bem, é isso mesmo, tem essa garra e tal. Mas o que na verdade eu falo sempre cara, não é nisso que você tem que pensar. Se você quer muito passar, se você está determinado, beleza, isso é ótimo. Mas pare de pensar que você tem que passar esse ano, que você vai fazer o que for preciso para passar, porque isso é ignorar a realidade, percebe? E aí, quando você fala isso, e mesmo assim o aluno segue nessa linha, você vê todo um processo de frustração se construindo. Por quê? O aluno começa estudando, ele trava no assunto. Aí, na metade que ele tá travado, ele vê que ele tá perdendo o tempo, que o tempo tá passando, aí ele pula o assunto, aí ele vai pro próximo. Aí ele vê, acontece a mesma coisa. Aí ele entra numa bola de neve, ansiedade, não tô aprendendo nada, não passa. E aí é o que eu falo, pô, se nesses 6 meses que você tá determinado, você se determinar, se aprender muito bem, um número limitado de conteúdos, para que o ano que vem, se você passar esse ano, ótimo, mas se você começar o ano que vem estudando, você já tem esses conteúdos muito bem consolidados, seria muito melhor, percebe? Então, é um papo que, a princípio, pode parecer não acolhedor, mas é um papo que muitas vezes pode te libertar aí de ter muitas crises de ansiedade ou coisas do tipo, tá? E assim, eu espero que esse papo tenha te ajudado de alguma forma. Eu gosto sempre de falar que assim, eu tô compartilhando aqui experiências pessoais, né, experiências que eu tive em toda essa trajetória trabalhando com alunos, conversando, vendo o resultado de todas essas ideias e dicas. Então assim, isso é a minha opinião, né? É o que eu acho e eu acredito que isso pode ajudar muita gente. Se fizer sentido para você, eu fico muito feliz. Se isso não fizer sentido para você, tá tranquilo também. Você pode pensar de outra maneira e eu acho interessante a gente ter essa troca. Então coloca aqui nos comentários o que você acha disso, se realmente você acha que faz sentido, se você tem outros pensamentos, até para agregar aqui, né? E a minha ideia é trazer mais vídeos falando sobre isso de uma forma bem aberta, compartilhando mesmo e tendo essa troca, tá? Eu de fato não sou o dono da verdade, né? E eu quero sempre agregar e ajudar de alguma forma nesse processo. E se você está pensando em estudar exatas esse ano de uma forma diferente, entendendo com profundidade os conceitos, entendendo de uma forma mais lógica e simples, né, física e matemática, eu recomendo que você clique no formulário que eu coloquei aqui na descrição e faça esse cadastro simples, porque em breve, para todo mundo que fizer esse cadastro, eu vou trazer algumas novidades interessantes do que eu vou fazer para preparação de física e matemática durante esse ano. Enfim, espero que esse papo tenha te ajudado de alguma forma. Se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!